acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Olá, queridos irmãos! Estamos aqui e vamos aprender um pouquinho mais da história do nosso santuário. Eu sou o Padre Jean Patrick, reitor do Santuário Diocesano. A atuação do Padre Chagas junto aos povos indígenas que habitavam os campos de Guarapuava é digna de respeito por todos nós, especialmente pela sua preocupação com a construção da igreja dedicada a Nossa Senhora de Belém, hoje o nosso Santuário Diocesano. Para compreendermos melhor os méritos de Padre Chagas, naquele período complexo da igreja, como foi a época colonial do Brasil, em que a lei do padroado ainda vigorava, é bem importante conhecermos um pouco a estrutura e a organização da igreja naquele período. É o que vamos fazer agora. A divisão hierárquica da igreja funcionava da seguinte forma. Havia o chamado alto clero, que era formado por arcebispos, bispos, cabido e câmara eclesiástica, e havia o chamado baixo clero, composto por capelães, párocos, vigários e coadjutores. O padre capelão tinha uma das posições mais inferiores da hierarquia católica, posição que foi ocupada pelo Padre Chagas desde a sua convocação à expedição em 1810, até o ano da fundação da paróquia Nossa Senhora de Belém, em 1818. Em algumas situações, o padre capelão poderia subir no quadro hierárquico da Igreja Católica e se tornar vigário, como foi o caso de Padre Chagas. Nesse caso, a posição de vigário era superior à de capelães, pois a eles eram atribuídos os cuidados de uma paróquia. Permaneciam em local fixo e eram auxiliados em suas tarefas religiosas pelos coadjutores. Além disso, haviam dois tipos de vigários. Os vigários encomendados, que eram escolhidos pelos bispos e não tinham direito ao sustento, que vinha da ajuda e da caridade dos fiéis. E os vigários colados, que eram nomeados diretamente pelo rei e recebiam seu sustento do governo português. Além disso, o cargo era vitalício, o que lhes garantia estabilidade naquela determinada paróquia. O nosso Padre Chagas era vigário colado, pois fora nomeado diretamente pela coroa de Portugal, com a missão de catequizar os povos nativos desta região. Primeiramente foi enviado pelo rei para a aldeia de Queluz, em São Paulo, e 5 anos depois, em 1810, é enviado a Guarapuava, como consta na Carta Régia de 1809. Esta carta de Sua Majestade, Dom João VI, aprovava a proposta do governador da capitania de São Paulo, Antônio José da França e Horta, de povoar a região e a missão de civilizar os índios, como se dizia na época, enfatizando a importância da catequização. Como já falamos e conversamos, o Padre Chagas foi indicado pelo governador da província e nomeado primeiro capelão da Real Expedição e Colonização dos Campos de Guarapuava em 1810. Com esses documentos, percebemos que Padre Chagas desenvolveu um bom trabalho em toda a sua vida, o que lhe garantiu a confiança de seus superiores e a ajuda real. Era a mão da providência divina guiando os passos do primeiro vigário de Guarapuava. Você acompanhou um pouco mais da história do nosso santuário. Apresentação, Padre Jean Patrick. Texto, José Vitor Cosechin-Seller. Direção artística, Jorge Teles. Trabalhos técnicos, Dariel Valentim.